Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Começa agora, segunda-feira, dia 29 de março, a primeira edição do Desenve Notícias, aquele serviço que diariamente na Revolução Industrial Brasileira, eu, Fausto Oliveira, trago para você com comentários e críticas a respeito do noticiário econômico. Alguns dados, informações que saem por aí, divulgados pela imprensa, tratando da nossa economia e que, em geral, são mal interpretados ou são enviesados. Eu tento, portanto, trazer um contraponto. Curiosamente, hoje, eu vou fazer um elogio à nossa imprensa econômica. O UOL traz uma reportagem muito esclarecedora, que eu vou deixar, porque o link é aberto aqui embaixo para você poder ler, a respeito da polêmica que vem surgindo aí nos últimos dias com relação ao mercado de trabalho. O governo federal, obviamente porque tem interesse em passar uma imagem positiva, vem comemorando um suposto recorde na criação de empregos formais. A Casa Civil, por exemplo, tem aqui na reportagem, enviou um tweet recente dizendo que o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta 260.353 postos de trabalho formais gerados em janeiro de 2021. O saldo seria o melhor da série histórica para o referente mês desde 1992. Desculpem. E veja, o que acontece aqui é o seguinte, eu já sabia disso, tá? Mas a pretexto da publicação dessa reportagem, achei interessante trazer essa informação para você. Houve uma mudança de metodologia muito grande no último ano, em 2020, em relação à contagem de desempregados e empregados no Brasil. A mudança de metodologia criou o que se chama de novo CAGED, em substituição ao antigo CAGED. CAGED é a sigla de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É um instrumento estatístico montado pelo governo brasileiro para contar, afinal de contas, quantas pessoas estão no mercado formal de trabalho e quantas não estão dentro da população economicamente ativa. O antigo CAGED, tradicionalmente, aí que vem lá dos anos 90, ele contabilizava apenas as pessoas que têm carteira assinada. Contabilizava, portanto, quem era empregado como aquele que tinha carteira assinada conforme a CLT e como desempregado quem não tinha a carteira assinada conforme a CLT. E, portanto, deixava um monte de gente de fora. Por exemplo, quem trabalha em autarquias, quem trabalha em empregos de contratação de outros regimes, autoemprego, etc. E aí, o novo CAGED incluiu outros dois registros. Um deles é o e-social, que registra outras categorias, né? E o outro registro é o empregador web, onde se registram também pedidos de seguro-desemprego. O resultado dessa mudança metodológica é que a base de leitura dos dados de emprego e desemprego no Brasil aumentou muito. E incluiu, por exemplo, uma série de categorias. Então, por exemplo, servidores e empregados públicos das 3 esferas do Estado agora são contabilizados pelo novo CAGED. Os avulsos, os diretores sem vínculos de emprego, por exemplo, um camarada que dirige uma empresa, mas não é empregado dessa empresa, ele é um contratado por PJ para estar dentro daquela empresa todo o seu tempo dedicado exclusivamente a dirigir aquela empresa, os executivos, não é verdade? Dirigentes sindicais que são eleitos, em geral são empregados do sindicato, muitas vezes não têm carteira assinada pelo sindicato porque estão sob licença de alguma empresa onde ele tem contrato. Então aquele contrato fica suspenso, ele para ser dirigente sindical eleito do sindicato, ele acaba recebendo pelo sindicato. E aí esse pagamento passa a ser... fechei aqui, peraí. Ele passa a ser contabilizado. Bom, e uma série de outras coisas que eu me perdi aqui, eu acabei clicando errado, eu já vou abrir novamente a matéria para trazer mais exemplos aqui para vocês. Consegui. Vamos lá. Sabe quem está no novo CAGED? Abrir de novo aqui. Autônomos eventuais, que são aqueles que são contratados eventualmente por temporada. Políticos com cargos eletivos. Estagiários, domésticos, cooperados ou cooperativados e trabalhadores com contrato de prazo pré-determinado, que é uma coisa também que se tornou comum no Brasil através da reforma trabalhista. Então veja,
Com o aumento da base de captação estatística para a definição de quem está empregado e quem não está empregado, evidentemente, a leitura passou a ser mais abrangente. E se você coloca todas essas categorias para dentro da base, é óbvio que a tendência é você achar tanto um número maior de empregados quanto um número maior de desempregados. E aí ficou essa polêmica, porque o governo tenta fazer uma leitura positiva, naturalmente, como todos os governos sempre tentam fazer leituras positivas, e me sai com esses números, dizendo que o Brasil criou 260.353 postos de trabalho formais em janeiro de 2021. Bom, considerando toda esta base, é possível que sim. Agora, se nós utilizássemos ainda a metodologia do CAGED antigo, né, que chamava-se apenas CAGED, talvez o número não fosse esse. O fato é que a comparação do novo CAGED com o CAGED antigo é absolutamente indevida. Isso é como você comparar... são coisas que não têm a mesma equivalência, não são comparáveis. E, portanto, dizer que existe um recorde em relação à série histórica, quando a série histórica é toda ela referente a uma metodologia antiga, exceto o ano de 2020, aí nós entramos no terreno da falácia. Segundo a própria reportagem, o alto escalão do Ministério da Economia não faz essa comparação nas suas comunicações oficiais. Então é uma coisa já deixada mais para iludir as massas em relação ao clima econômico do país, não é verdade? A Casa Civil, sim, fez um anúncio mais assim, enfatizando o suposto recorde de empregos. A única comparação viável para o novo CAGED é com o ano passado, e essa comparação está feita aqui na reportagem que eu vou deixar para você ler, ok? E ela mostra, na verdade, sim, que dentro de uma base ampla, muito maior, em que entram trabalhadores eventuais, avulsos, políticos, entram todo tipo de coisa, né? Uma ampla base de atividades, uma ampla base de regimes de contratação, aí você consegue produzir um número positivo. A crítica a essa, vamos dizer assim, essa divergência metodológica está feita na reportagem, através de especialistas aí que falaram, e uma advertência a respeito do seguinte: o IBGE, que faz a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que é uma pesquisa continuamente feita em casas de pessoas, e agora na pandemia deve estar sendo feita também por telefone, através de internet, não sei, ela mostra a persistência do desemprego, segundo a noção da própria sociedade. Então, talvez a PNAD do IBGE consiga fornecer um retrato mais fiel daquilo que é a realidade estatística do mercado de trabalho brasileiro. Seja como for, o professor José Dari Krain, da Universidade de Campinas, da Unicamp, ele coloca, e é um especialista estudioso aí das questões do mercado de trabalho, ele coloca que só haverá um retrato fiel sobre as condições do mercado de trabalho atuais do Brasil, as mais recentes, quando sair o RAIS 2020. O que é o RAIS? É o Relatório Anual de Informações Sociais, onde ficam consolidados esses dados e uma estatística é controlada por outra. Sem isso, pessoal, não há verdade absoluta. Agora, a indicação que temos até o momento é de que há uma persistência no desemprego na faixa de entre 13% e 14%, em função de que a PNAD contínua do IBGE é aquela pesquisa que é mais detalhada e mais permanente. Num momento de tantas flutuações na economia, como em tudo, né, talvez a PNAD seja então a melhor fonte de informação. E certamente então a comemoração de recorde, né, de criação de empregos, sem falar para a sociedade que se trata de empregos os mais variados, não são empregos tais como antigamente se considerava emprego, a pessoa contratada formalmente por uma empresa, com carteira assinada, etc. Aí, claro, e ainda mais sem dizer que é uma comparação indevida em relação à estatística anterior, aí realmente temos um problema, né, de comunicação. E eu estou tentando, então, fazer a minha comunicação para dissolver esse problema. Espero que, então, você possa compartilhar esse vídeo e ajudar na dissolução desse problema estatístico, que eu acho que é problemático, de fato, para o Brasil,
cair em conversas, né, como sempre caímos, e está na hora de acabar com isso, de governos que tentam se autopromover a partir de manipulação estatística, né? Os governos do passado faziam isso, esse governo está fazendo isso, é sempre negativo, acho que não contribui em nada, e a análise das perspectivas econômicas continua sendo oh, meu Deus. Continua sendo privativa dos agentes econômicos que detêm as informações corretas. Então esse é o problema. É preciso que a cidadania também tenha as informações corretas. Eu sinto que estou cumprindo esse dever, trazendo para você o Desenve Notícias. Pessoal, obrigado. Essa foi a primeira edição do Desenve Notícias. Fico por aqui. Logo mais às 5 da tarde tem a segunda edição. E até o final do dia eu publico uma novidade que hoje a Revolução Industrial Brasileira começa uma nova série em que eu e o Paulo Gala dividimos a tela para criticar o YouTubenomics, ou seja, aquela tendência que apenas no Brasil existe de fazer você se convencer de que o ultraliberalismo vai poder levar o Brasil a um bom lugar. Mais tarde, então, na Revolução Industrial Brasileira, Desconstruindo o YouTubenomics, estreia essa nova série. Um abraço, até lá!